Fala, galerinha Mil Grau. Agora que a gente já finalizou o módulo básico, a gente vai para o módulo intermediário, né? Que é o da interpretação técnica e estratégica. O objetivo é ensiná-los a interpretar a intenção do mercado, ler o fluxo, entender onde há manipulação e onde há oportunidade real. Então a gente vai falar um pouco de EMAs e estrutura dinâmica. A gente vai falar, deixa eu colocar as minhas queridinhas na tela. EMA 921. Eu não uso a 50, eu uso a 55 porque eu acho mais assertiva, inclusive é uma zona da Fibonacci. A 100 e 200. Tem a 400 e 500 também, mas isso ficará para outro dia. Qual o papel das EMAs como suporte e resistência dinâmicos? Tá? Imaginem que as EMAs são um ímã de preço. Se o preço está acima de todas as EMAs de forma alinhada, explosão para cima. Abaixo de todas as EMAs alinhadas, explosão para baixo. Beleza? Aqui a gente está com a ENA, né? Porque a gente está falando de moedas com mais volatilidade e com resultado um pouco mais rápido, né? Vamos lá. Então, as EMAs trata-se da estrutura dinâmica do mercado, né? Para seguir o preço, o dinamismo do preço, onde o preço pode bater e recuar, onde o preço pode bater e rejeitar, onde o preço pode bater, quebrar e voltar, sei lá, buscar uma outra EMA, acontece muito, ó. Aqui a gente tinha um preço afastado da EMA 55, ele volta para tentar pegar a EMA 55, ele rejeita a EMA 55, ele busca novamente, aí ele busca a EMA, aqui EMA 100, né? Ele rejeita a EMA 100, volta para pegar a 55, alinha todas as três EMAs principais aqui de curto e médio prazo, passa novamente, chega num ponto, forma um pivô aqui, um pivô de baixa nos 5 minutos, cadê? 5 minutos, quebrando a estrutura, shortzinho maroto, para pegar a EMA 100. Aquele desenho ficou muito estranho. Lá ele. Beleza. Então a gente vai falar das EMAs e Price Action. As médias móveis, né? O que são EMAs? Médias móveis exponenciais. Essas médias móveis, elas refletem a média ponderada dos preços, dando mais peso aos candles, né? Aos novos candles formados. Diferente das SMAS, as EMAs respondem mais rápido ao movimento atual, tornando a ideia de leitura estratégica. Objetivo prático: entender a direção de tendência, que foi o que falei no início aqui da aula, detectar áreas de suporte e resistência e antecipar pontos de entrada e saída. Então, por exemplo, quero fazer um day trade e não quero ficar me preocupando. Cara, o que você faria? Aqui, ó, ordem limite na EMA de teste, né, de teste 200. Primeiro TP aqui. E aí, se a gente puxar uma Fibonacci, puxar uma extensão Fibonacci, eu sempre abro a Fibo errada. Retração Fibonacci, a minha vai ficar ao contrário. Vamos pegar aqui. Aqui é o meu setup de caça liquidez, então tem a Fibo aqui. Último topo, você poderia colocar o primeiro TP aqui ou fechar a operação aqui. Ela recuou.
Nesse caso eu tenho um setup para isso, né, que é o meu setup híbrido quântico. Olha onde ele deu a zona, exatamente aqui, mas o preço não conseguiu chegar lá, e provavelmente num tempo maior ele deve ter batido em alguma resistência e tentando buscar aqui um equilíbrio, talvez uma queda, né? EMA rápida, né? Que a EMA rápida, essa daqui é amarelinha, que é a EMA 9, ela é mais sensível ao movimento recente do mercado, usada para entradas de curto prazo, né? Aqui, ó, por exemplo, EMA 9 lateralizou, eu tive uma quebra aqui na EMA 9. E aí você entra na EMA 9. A EMA 9 cruza a EMA 21, confirmando o movimento de preço, ó. Reparem que a EMA 9 ela tá em ascendência, né? O preço está se movendo para cima. E quando ela cruza 21, o preço se move para cima. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, se eu entrasse numa operação de short aqui, né? Se eu vou entrar numa operação de short, venda, né? Seguindo as EMAs. Aqui eu tenho uma mudança, né? Tem uma mudança ali de tendência e o mercado está indicando nesse cruzamento de EMAs, né? A EMA 9 está tentando cruzar de forma descendente a EMA 21, o preço está se equilibrando em cima da EMA 55. Pode ser que eu leve um stop nessa operação. E não levei o stop porque eu tive a regrinha aqui, né? Regrinha das EMAs aqui, ó, cruz da morte, né? Ela quebrou a estrutura, olha que lindo, quebrou a estrutura. Provavelmente o preço vai buscar essa região, ele vai quebrar essa região para buscar essa daqui. Depois que ele buscar essa região, ele sobe, voltando, reteste na EMA 55 e assim o preço se move de forma dinâmica. Beleza? Então, esse é o objetivo das EMAs, né? Então, a EMA 9 é o rápido, o preço se move de forma extremamente acelerada. A 21 confirma pequenas tendências, né? Útil para pullback. O que a gente pegou aqui foi um pullback, porque estava em claro, a gente estava num rally, né? Subindo. E aí a gente pegou aqui um pullbackzinho, né? Um fim de pullback, talvez. A 55, já falei para vocês, tendência de médio prazo, suporte de decisões para swing trade, mas não serve não serve nos tempos menores, sempre para tempos maiores, tá? EMA 100, a tendência mais forte, né, que indica a direção dominante. Então, a direção dominante que a gente tem aqui é, né, alta. Rompeu aqui, ele rompeu. Então, quer dizer que o preço ele pode tentar retornar, buscar esse valor aqui, né? Isso a gente está nos 5 minutos, não estou olhando gráficos maiores. E a 200, que é referência macro. Ponto-chave de suporte e resistência que faz o filtro ali da tendência, beleza? Então, regra prática. Se o preço está acima da EMA 200, foque em operações de compra. Abaixo, foque em operações de venda. Mas não se engane, as EMAs menores vão mostrar onde o mercado realmente respira. Beleza? Falei aqui do cruzamento das EMAs, bullish, né? Cruzamento, o ouro. As emas curtas cruza, as emas longas de baixo para cima, sinal de força compradora. Então eu tenho a EMA 9 cruzando a 21, cruzando a 55, que é cruzando a 100 e cruzando a 200, cruzando a 400, cruzando a 500. Você tem um gatilho, uma força compradora, só usando as regras das EMAs, tá? E a tendência de baixa é quando é ao contrário. A EMA
curta, ela cruza, alonga, de cima para baixo, sinal de força vendedora. Então aqui eu tenho a EMA 9 cruzando a 21, que cruza aqui a EMA 55. Eu tenho mais uma cruz da morte que, olha, legal, tem uma cruz aqui, ó, cruz da morte, né, que é a EMA 20, EMA 9 cruza 21, e as duas cruzam a 55, quebrando a estrutura de alta no curtíssimo prazo. E onde o preço vai? Aqui, ó. Aqui. Tá, isso está me indicando volume vendedor. O preço está caindo, o preço está despencando. Né? Isso aqui para day trade. Esse tempo gráfico é para day trade. Você busca variações menores, alvos mais curtos e stop loss mais curtos, beleza? Então eu já falei aqui para vocês o papel das EMAs como suporte e resistência de forma dinâmica. Então para cima da 55 atua como suporte em pullbacks. Preço abaixo da 55 atua como resistência em rebotes, que eu já expliquei isso para você. Quando o preço respeita as múltiplas EMAs 9, 21, 55, tendência forte e legítima, veja só, 9, 21, 55, olha, aqui, mesma coisa, olha o que a 9 fez aqui, 9 cruzou a EMA 200, cruzou a EMA 21, e as duas cruzaram a EMA 100, beleza? De baixo para cima, eu tenho tendência compradora, volume comprador. De cima para baixo, o volume vendedor, suporte em 5 minutos, EMA 100, beleza? Então, recapitulando, EMA 9, curto prazo, EMA 21, curto médio prazo, EMA 55, médio prazo, né? É a minha tendência. EMA 100, a tendência mais forte. EMA 200, a tendência macro, né? 9 para entradas rápidas e pullbacks. 21 confirma pequenas tendências. Suporte e resistência dinâmica na 55. A 100 ela filtra sinais falsos, e a 200 filtra na direção dominante. Cruzamento bullish, confirmação de tendência de alta, cruzamento bearish, confirmação de tendência de baixa. EMAs, suporte e resistência dinâmicos, adaptáveis ao fluxo do mercado, beleza? Enquanto novatos seguem preço, você vai seguir a interação do mercado. Aprender a ler as EMAs é aprender a entender onde a oportunidade real e onde a armadilha. Lembre-se, disciplina e visão estratégica são mais poderosas que pressa e emoção. Até a próxima, galera.